Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Olá, bem-vindos a todos, bem-vindos a mais um Podcast On. Muito prazer, eu sou o Vinícius Soares. Aqui Júnior Rosário. Continuando em clima de Copa do Mundo, vamos abordar a preparação física e psicológica dos atletas. E para isso vamos conversar com Renato Buscarioli, que é preparador físico do Al Shamal Club, do Catar, é instrutor da CBF e está falando diretamente de onde será o país sede da próxima Copa do Mundo. E também está com a gente o professor mestrado em psicologia da Fevale, Marcos Barbosa. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer estar aqui. Tudo bem, Renato? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer participar do programa e espero aí que a gente possa trocar figurinhas aí ao longo dessa conversa. Legal, vamos lá então, iniciando aí o programa sobre preparação física e psicológica dos atletas em geral, mas o motivo que levou aí a produção desse episódio foi a Copa do Mundo. Hoje é dia 19, o dia dessa gravação, mas ele vai ao ar amanhã, dia 20, que é quando vai faltar aí um mês para o início da Copa do Mundo. Então agora eu peço a licença do Renato, faço a primeira pergunta para o professor Marcos, que é: quais os pontos precisam de mais atenção na preparação psicológica de um atleta? E nisso eu te pergunto, professor, sobre o que ele está mais vulnerável. Olha, a preparação mental, né, dos atletas, ela guarda muitas com a preparação física dos atletas. Na preparação física, né, o que se faz? Se avalia previamente, né, como os atletas vão ser demandados fisicamente. Tem esportes que o atleta vai ser demandado em termos de força explosiva. Tem outros que eles vão ser demandados em termos de resistência física, né? Depende do esporte, não é necessária tanta resistência, mas é muito mais explosão, enfim, né? Depende da dinâmica daquele esporte. Agora, o preparador físico vai observar essas coisas e vai preparar o atleta para ele resistir, por exemplo, no futebol, uma partida e uma possível, inclusive, prorrogação, né? O atleta poder correr o tempo todo e não começar a, né, se arrastar em campo durante a partida, né? Ele vai estar preparado para dar conta daquela demanda de esforço. Psicologicamente é a mesma coisa. A gente precisa avaliar de que maneira que o atleta vai ser demandado, né? Tem esportes que exigem alta concentração, tem esportes que exigem lidar com a pressão da torcida muito, muito grande, muito forte. Tem esportes que vão exigir... tem atletas que vão ter mais dificuldade com lidar com a ansiedade, tem atletas que vão ter mais dificuldade para lidar com o placar desfavorável, tem atletas que têm dificuldade para jogar com muita... Assim, o excesso de confiança é ruim, a baixa autoconfiança é ruim, então é preciso entender as necessidades de cada atleta, né? A necessidade daquele esporte, a dinâmica do esporte, né? E como esse atleta vai ser demandado psicologicamente, em termos de várias coisas, como atenção, controle emocional, né? Controle porque às vezes ele vai sofrer provocações, vai sofrer, vai ter erro do juiz, vai ter situações injustas, né? E o controle aí, né, das emoções, ele vai ser demandado em termos de manter controle, de não fazer falta, de não brigar com o juiz, de não discutir, né? Então ele precisa se preparar psicologicamente para isso. Então, é nesse sentido que o trabalho é feito, né? Entender as demandas que vão ser necessárias, entender as necessidades do jogador e prepará-lo para lidar com isso. Renato, o que é feito para prevenir as lesões e aumentar o desempenho em campo do ponto de vista físico na preparação dos atletas? A intensidade ela é muito importante no desempenho dos atletas. Eu pergunto isso porque hoje, por exemplo, temos uma final de Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. A preparação para um jogo especial como esse é diferente? Por se tratar de uma final, não existe tanta intensidade na hora do treino físico? Vamos lá, a questão da prevenção de lesão, né? Que foi o primeiro
tema aí da sua questão. Esse é um conteúdo que faz parte, né, que norteia boa parte do trabalho do profissional da preparação física, né, e dos seus pares, né, do fisiologista, daqueles responsáveis por estar condicionando o atleta, né, e controlando a carga de treinamento. E é um assunto onde muitos dos conteúdos de treinos, eles são voltados para que você, de fato, evite que isso aconteça, tá? Como você bem disse, em relação à intensidade, né, hoje o jogo está muito mais intenso do que alguns anos atrás, né? A gente pôde notar aí na pandemia, a gente teve a oportunidade de rever alguns jogos do ano passado, inclusive jogos não tão antigos, né? Com a final da Copa 2002, por exemplo, e a gente vê que parece um outro jogo, né? Você tem um espaço muito maior, você tem um tempo muito maior para tomar decisão, e hoje em dia isso não acontece. E as métricas, né, de cinemáticas, de GPS, elas mostram isso para nós, então o jogo está mais intenso de fato. E a intensidade tem uma relação muito íntima com lesão. Então, quando você tem altas intensidades, né, quando os atletas são expostos a esses cenários, ele está correndo maior risco. Então, nós, no dia a dia de trabalho, a gente tem que preparar o atleta para esse cenário, ou seja, tem que expor os atletas a situações de alta intensidade, planejar de que maneira vai ser feito essa exposição, né, ou seja, uma progressão de carga adequada, uma individualização dessas altas intensidades de acordo com o perfil do atleta, com a sua posição. E em relação à sua segunda questão, no que diz respeito a jogos decisivos, né, momentos decisivos da temporada, geralmente é isso que se faz, ou seja, você acaba tirando um pouco o pé no que diz respeito à carga de treinamento, né, por uma série de fatores, né, no caso no Brasil hoje, a gente está num término de temporada, né, no final de temporada, é diferente hoje do cenário das seleções que vão disputar, boa parte das seleções vão disputar a Copa do Mundo, que estão no meio de temporada, inclusive essa é uma Copa do Mundo única nesse sentido, né, onde os atletas estão vindo no meio da temporada, mas isso é um assunto talvez para um outro momento. Mas então, geralmente a gente faz o quê? Em momentos decisivos a gente acaba tirando um pouco o pé, especialmente na parte física, né, porque já não há mais uma necessidade de você ter estímulos pensando em condicionamento, e até mesmo na questão técnico-tática, porque geralmente o atleta está com um emocional muito aflorado, né? É um momento de muita tensão, então a gente tenta escolher, né, aqueles conteúdos que são os principais que vão ser necessários na hora daquele jogo decisivo. E o professor Marcos, nesse momento de tensão que o Renato comentou, existe também essa pressão psicológica por parte da torcida e também da mídia. Então são dois pesos ali em cima dos atletas. Isso, na sua opinião, mais atrapalha ou mais ajuda os atletas? Depende. Tem atleta que, quando está sob pressão, o cara levanta, né? O cara tem um desempenho diferenciado, o cara vira um leão quando ele é desafiado, quando ele é pressionado. Tem outros atletas que, sob pressão, acabam se encolhendo, eles acabam cedendo sob a pressão. De qualquer maneira, a pressão, ela de maneira geral, ela gera ansiedade, e de maneira geral, a ansiedade tende a piorar o desempenho dos atletas. É uma tendência, né? Porque como o nosso preparador físico acabou de falar, né, o atleta está sob muita tensão, tem muita carga emocional naquele momento. E a gente vê, por exemplo, em outras Copas, né, terminar o jogo e os atletas, sei lá, sentar no gramado e chorar, enfim, né? Quer dizer, tem uma carga muito pesada emocional ali. E essa carga emocional, de maneira geral, não para todos, né, mas de maneira geral, tende a afetar negativamente. É por isso que é importante preparar, né? Preparar a pessoa para esse momento, preparar ela, saber que essa carga emocional vai estar lá, né? Como ele comentou, né? Na hora da final, não é hora de fazer mais nada. Tudo tem que ter sido feito antes, né? Tu vai preparar o atleta, fazer uma preparação física para ele jogar a final. Naquele momento, é hora até de tirar o pé, porque todo o trabalho de preparação, ele nunca é às vésperas de nada que a gente vai... da final, né? Ela, tipo, onde começa a preparação física? Começa lá na pré-temporada. E quando é que deveria começar a preparação psicológica? Lá na pré-temporada também. Quer dizer, isso é um trabalho que, quando tu chega nesse momento, o atleta tem que estar pronto para poder atender a pressão, lidar com aquilo que está, né, que ele vai viver naquele momento. Então, mas é claro que tem que conhecer cada atleta, porque eles não são iguais,
né? Tem que conhecer as características de cada atleta, e esse atleta que tende a ficar mais frágil nesse momento, ele precisa receber atenção para desenvolver estratégias para lidar com o momento em que ele vai passar sobre uma pressão tão intensa como uma Copa do Mundo, por exemplo. Renato, você está direto do Catar aí. Eu te pergunto, tem diferença da preparação física do Brasil para o Catar? Eu pergunto isso devido ao fato do clima e de normalmente os jogos aí no país do Oriente Médio ser normalmente do campeonato em período noturno. Outra coisa, o que você acha do rachão, que aqui no Brasil é muito colocado nos treinamentos, né? E eu falo isso porque há 20 anos a gente estava se preparando para a Copa do Mundo da seleção brasileira e o Emerson, né, que era para ser o capitão, inclusive, ele acabou se lesionando num rachão, porque ele foi pro gol numa brincadeira e acabou sendo cortado da Copa do Mundo. Ele que seria o capitão da equipe. O que você acha do rachão nos treinamentos? Tá, eu vou tentar seguir a ordem da sua questão, né? Que foram 2 questões. Sim. Me ajuda a não esquecer a falar da parte do recreativo e do rachão. Bom, em relação à sua primeira questão, existe sim muitas diferenças no que diz respeito à preparação física dos atletas, comparando aí o futebol brasileiro e o futebol aqui no Catar. A questão do clima, ela é muito latente no verão aqui, tá? Então, eu cheguei aqui no dia 8 de junho e logo que eu cheguei, eu presenciei dias de 48 graus, né, na rua, com sensação térmica de 56. É um calor que eu jamais tinha vivenciado no Brasil, mesmo em locais assim muito quentes no país. Então, é extremamente quente, tá? E isso leva, né, algumas consequências. Então, por exemplo, nessa época do ano, as equipes todas, elas saem aqui do país, elas vão para outros países, geralmente a Turquia, país da Europa, tá? Para fazer a sua pré-temporada, porque aqui não tem condição. Você fala, mas à noite é melhor. Aqui, nesse período do ano, é muito úmido, então à noite você não tem o sol, mas a umidade é extremamente alta. Assim. Eu senti algo parecido quando fui para Manaus jogar, né? Quando estava lá no Novo Horizontino. Então, assim, é extremamente quente. Isso faz com que as sessões de treino elas sejam mais curtas, né? A fadiga ela acaba acontecendo de maneira muito precoce durante a sessão de trabalho e você tem que ser muito cirúrgico, não dá para você fazer sessões de treinamento que sejam longas, porque ele não vai render, tá? Outra coisa importante é a questão genética dos atletas. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei até certo ponto assustado, é a primeira vez que estou trabalhando fora do Brasil, né? E geneticamente eles não têm o mesmo nível de força, por exemplo, o mesmo biotipo que os atletas brasileiros têm, né? Que os sul-americanos têm. Eles têm muito menos massa muscular, são mais franzinos, então é um outro biotipo, tá? Isso também acaba gerando, por exemplo, consequências no que diz respeito ao nível de força. E talvez uma terceira diferença muito grande diz respeito à questão cultural, né? Onde eu quero chegar. Hoje eu estou numa equipe da primeira divisão, uma equipe que disputa a elite do campeonato nacional aqui, mas é uma equipe pequena, tá? E eu tenho muitos atletas, isso acontece não apenas na minha equipe, mas em outras equipes, o futebol, a profissão futebol, é a segunda profissão dele. Ele tem um outro emprego, né? Então ele é funcionário público, ele trabalha no exército, ele trabalha na polícia, ele trabalha em algum órgão administrativo, e aí no final do dia, que geralmente as sessões de treinamento elas acontecem à noite aqui, tá? Inclusive no inverno, ele vai jogar. E aí o que acontece? Gera um ruído muito grande no que diz respeito ao controle de carga. Então, por exemplo, eu tive atletas que... Eu vivenciei situações aqui que eu jamais vivenciei no Brasil. Atletas que treinaram, que fizeram 4 quilômetros no período da manhã, no Exército, e iniciaram a partida no mesmo dia à noite. Uma partida da Liga, uma partida importante, um atleta importante. Então, assim... Para mim, isso se me falasse que isso acontecer no Brasil, eu falo, não tem como, é impossível trabalhar assim. Então, você vai acabando assim, você vai tentando encontrar soluções e acho que o nosso desafio na prática é esse, né? A gente estuda, a gente tem a teoria, mas na prática a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Então, para mim, está sendo assim, um desafio gigantesco dentro desse cenário e de que maneira a gente pode contribuir dentro desse cenário. Em relação à sua segunda questão, que diz respeito ao rachão, ao recreativo, eu posso falar assim com a experiência do Brasil, porque eu tive ali, já estou em equipes profissionais aí há mais de 10 anos, né?
E eu pude acompanhar assim, uma evolução nesse sentido. Quando eu digo evolução, não no sentido de não ter rachão é evolução, não, mas uma evolução no sentido de ser menos praticado do que já foi no passado, tá? Então, era independente da comissão técnica, o recreativo, o rachão pré-jogo, ele era algo que sempre acontecia. E nos últimos anos isso já não vinha acontecendo, pelo menos nas comissões em que eu trabalhei, e conversando com outros profissionais também isso acaba mudando. Por quê? Porque a gente tem um calendário no futebol brasileiro muito congestionado. Então, a gente tem uma falta de tempo para se trabalhar. Então, às vezes, a gente não pode se dar o luxo de você destinar o pouco tempo que você tem para fazer uma atividade que vai trazer pouco ganho para o dia do jogo, né? Então, acho que a conta que se faz é essa. E por conta disso, e também aí eu vejo como uma consequência das licenças da CBF Academy, assim, a capacitação aí do corpo técnico como um todo, né? De todos os componentes da comissão, foi se entendendo que talvez tivessem conteúdos de treino, sessões de treinamento com outro viés que fossem mais importantes nesse dia. Então, assim, eu vejo ainda assim, né, essa prática, mas com uma frequência menor, né, e assim, mais planejada. Poxa, eu vou fazer agora, depois de 3 semanas, uma atividade mais lúdica para tirar um pouco o peso, que é um jogo decisivo, alguma coisa nesse sentido, não como uma regra, tá? E o que você falou é fato, já aconteceu comigo também, eu perdi atleta no rachão, um atleta titular com um jogo decisivo no outro dia no rachão, uma atividade que era um goleiro jogando na linha e que machucou o muscular. Então, assim, a gente tem aí, se for buscar, e aí você coloca na balança, né? Pô, será que vale a pena correr o risco numa sessão que vai pouco trazer de benefício para o jogo, né? Então, hoje o treinamento caminha muito dentro da especificidade, né? Então, se faz poucas sessões ou poucos conteúdos que não vão trazer benefício na hora do jogo. Acho que esse é o raciocínio. Professor Renato, falaste sobre essa atividade recreativa que até fez ele perder atletas ali em jogos decisivos. Mas, às vezes, eu vou te dar um exemplo, tá? Que seria um jogo muito em cima do outro, né? E muitas vezes uma derrota seguida de um outro jogo que vem, às vezes, mesmo no próximo dia. Como o jogador, o atleta pode se blindar psicologicamente, se é que tem como, né? Como ele pode ter essa rápida superação para jogos e campeonatos e competições tão rápidas uma em cima da outra. Pode falar. Não, pode ficar à vontade. Não, como ele falou, como se pode se blindar psicologicamente, né? Assim, não tem como se blindar, né? Não tem como não ser afetado. Eu acho que o primeiro ponto é esse, é reconhecer que aquilo que aconteceu afeta, né? Que aquilo tu não sai de uma derrota feliz, né? Tu não sai de uma derrota bem. O que precisa, muitas vezes, é sentar, trabalhar, pensar, ter um trabalho para processar isso. A gente processa, né? Deu errado, deu ruim, né? A gente precisa processar, a gente precisa parar um pouco, pensar, verificar o que foi, né? Se foi porque às vezes não é nem que se fez nada errado, né? Às vezes o adversário que se impôs, né? Não é, tu não controla, tu controla o que tu faz, não controla o que o outro faz, né? Às vezes o outro tá mais bem, né? Joga melhor, né? Tem sorte, consegue converter, enquanto tu não consegue converter alguns gols importantes, enfim, né? Mas é isso, não existe como blindar, nós somos humanos, nós sentimos, nós vamos ter o impacto dessas situações. O que a gente precisa é, depois que aconteceu, poder parar um pouquinho, conversar um pouquinho, né? Falar um pouco da frustração, da tristeza, né? Que é o jeito que a gente tem de botar isso para fora. E aí levantar a cabeça, né? E respirar e poder ir para o próximo jogo, né? Ok, isso já passou, isso já aconteceu e agora, né, vamos em frente, vamos para o próximo, vamos tentar fazer melhor, vamos tentar fazer diferente. O que o senhor acha, professor? Não, penso igual. Essa capacidade de assimilação, né, e de vocês mudar o chip para o próximo jogo, ela tem que ser inerente a todos, né, que estão envolvidos, o corpo técnico, os atletas, a diretoria, enfim, porque a gente fala que não dá tempo de lamentar e nem de comemorar, né? O Abel, acho que tem uma frase muito que acabou sendo propagada no Brasil, né? O Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, da questão das 24 horas, né? Então ele falou, tem uma regra que é instituída que a gente tem 24 horas para comemorar ou para lamentar. Depois disso, acabou, página virada, a gente vai seguir em frente. Lógico, como você bem disse, não é tão simples, né? E aí eu posso falar de uma experiência que eu vivi esse ano no Novo Horizontino, né? Onde a gente acabou
culminando com a queda no campeonato estadual, no campeonato paulista, e quando você acaba perdendo a tal da confiança, né, você começa a ter resultados negativos consecutivos, aí o atleta ele não consegue mais executar aquilo que ele é capaz, e isso vai passando de um atleta para outro, é uma situação que eu nunca tinha vivenciado. E já tinha visto o oposto, onde você vai para um jogo e você está vendo resultados positivos e você fala, pô, a gente, de maneira ou de outra, a gente vai ganhar, a gente sabe que vai ganhar e no final acaba acontecendo. Então, assim, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho nem o conhecimento para falar a respeito ou tentar explanar de que maneira acontece, mas eu posso dizer que acontece, porque a gente vê isso na prática de maneira muito clara. Então, acho que a grande questão é saber que tem que ser feito de maneira muito rápida essa assimilação, não dá para se perder tempo. Bem, Renato, tens a experiência de trabalhar na CBF, está no convívio lá. E a seleção brasileira ela dispõe de uma grande estrutura em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que é a Granja Comari. A minha pergunta é o seguinte: os clubes da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente, não deveriam ter seguir um padrão de estrutura da CBF para, como que tem na Premier League, uma padronização dos CTs, dos estádios, tanto assim para ter um equilíbrio técnico das equipes, tanto dos campeonatos que disputam, né? O que você acha disso? Olha, eu não sei nem se eu tenho as informações necessárias para falar a respeito disso, né? Porque a maneira como é feita a gestão do futebol brasileiro, isso não é uma exigência, né? Você tem algumas exigências que são, por exemplo, agora as equipes elas precisam ter uma equipe feminina para fomentar o futebol feminino, então as equipes têm que buscar isso. Mas as exigências mínimas para você disputar a competição, elas estão muito relacionadas com o estádio, por exemplo, né? Então os estádios têm que ter certas condições, caso contrário não vão poder mandar jogo ali, como aconteceu, por exemplo, com a Tombense, que está jogando a Série B do Brasileiro, e ela não pode mandar jogos no seu estádio, porque o estádio dela é incompatível com a divisão. Agora, em relação à estruturação, não existe, até onde eu sei, tá? Não existe exigências, então isso vai muito de acordo com os clubes. Mas hoje em dia, o que eu posso falar para você pensando em clubes de Série A e Série B, que foi o universo que você citou, a grande maioria dos clubes elas estão muito bem servidas em relação a condições mínimas de se trabalhar em alto nível. Lógico, você vai ter clubes aí que vão estar muito à frente do que alguns outros, especialmente quando se compara clube de Série A, né, com clube de Série B. Hoje a Série A do futebol brasileiro está bastante elitizada, e isso está acontecendo ano a ano, né? E hoje você tem algumas equipes que estão saindo, né, das demais ali em relação a esse processo, né, pelo aporte financeiro, pela estruturação de fato física, né? Porque se entende que essa estruturação física, ela não necessariamente é sinônimo de rendimento, mas ela auxilia muito no rendimento se você estiver na mão de profissionais capacitados. Então, já se entendeu que não dá mais para improvisar, não dá mais para você ficar se deslocando para treinar, você tem que ter um seu treinamento, e não só profissional, mas também para base. Então, assim, a mentalidade hoje dos gestores, ela está muito mais profissional. O futebol está cada vez mais profissional, né? A gente pode aqui questionar um pouco a questão das mudanças de treinadores, que é uma coisa arraigada na cultura do futebol brasileiro, não só brasileiro, mas talvez mundial aí, alguns países mais, outros menos, alguns clubes mais, outros menos. Mas em relação à estruturação, isso vem acontecendo, a despeito da participação da CBF nisso, porque já se entendeu que isso traz benefício e traz desempenho dentro do campo. Bem, Renato, uma última pergunta. Estamos a 30 dias da Copa. Como está a expectativa dos Qatares para receber esse Mundial? Pô, legal. Estava refletindo sobre isso hoje aqui. Hoje eu tô agora até respondendo sua pergunta, já usando exemplo, né? Nós aqui agora, eu digo profissionais aí do futebol aqui no Catar, a gente está, essas 2 semanas agora estamos de recesso, essa semana e a próxima, tá? Então isso foi feito por conta da Copa do Mundo. Por quê? Quando a gente retornar, né, os treinamentos, e aí veja que interessante, aí a própria liga, no caso a QSL, né, junto com a federação, né, com a QFA, elas já organizaram como é que vai ficar a distribuição dos clubes em relação aos locais de treinamento. Por quê? Porque as seleções elas vão começar a chegar aqui próximo da Copa, né? Então, elas já estão se estruturando. Então, as equipes hoje elas não podem mais usar os seus espaços, porque os seus espaços são destinados às seleções. Só que, ao mesmo tempo, antes de começar a Copa, no dia 11 de novembro, vai ser dado início a uma Copa aqui que é
para os árbitros que vão participar da Copa do Mundo, que vão estar aqui, poderem estar praticando. Chama Referee Cup. Ela vai durar 2 semanas. Então, no dia 11 de novembro, a gente volta a competir, né? E aí você tem que ter um lugar para treinar. Então, a própria liga já o quê? Já organizou essa logística de quem vai treinar onde, qual espaço vai ser dividido, quais horários de treino. Então, está tendo toda uma preocupação logística em relação às equipes daqui sobre a Copa do Mundo. Além disso, durante a Copa, nós vamos continuar treinando, né? As equipes vão continuar treinando, já com horários pré-determinados. E assim que acabar a Copa do Mundo, a competição volta, né? A principal competição do país, que é a primeira, a QSL, ela volta no dia 23, se não estou enganado. O país está todo em comoção para a Copa, respondendo sua pergunta. Então, por exemplo, as escolas, as aulas vão parar, atividades extra-classe, elas vão parar. Então, eu passei uma situação anteontem que eu fui ver um local para alugar para fazer o aniversário da minha filha. E aí, a moça falou, não, só até alguns dias antes da Copa. Depois disso, não vai estar mais liberado. Por quê? Uma questão muito preocupante aqui é a questão do trânsito. Porque se a gente for pensar, e hoje eu estou aqui, eu posso falar com um pouco mais de propriedade. A gente vai ter aqui todas as pessoas envolvidas com a Copa do Mundo num raio de 40, 50 quilômetros. Então, assim, é muito pequeno o espaço, né? Então, é uma vantagem para o público poder assistir vários jogos, talvez no mesmo dia, mas, ao mesmo tempo, você vai ter uma concentração de pessoas num espaço muito pequeno. Então, vai ficar uma densidade muito alta. Então, já está se praticando aqui rodízio de carro, para que você tenha uma fluidez no trânsito. Toda a questão de metrô, transporte público, passou por vários testes aqui. Eles fizeram a final de como se fosse uma Supercopa, aqui onde jogou o campeão da Arábia com o campeão da África. Fizeram aqui a final desse jogo no estádio, onde vai ser a final da Copa do Mundo, no Lusail Stadium, com 80 mil pessoas, para ver como é que ia ser, quais foram os problemas que eles enfrentaram, questão de água. Então, já estão fazendo uma série de testes. E hoje, andando na rua, eu passei por vários locais onde já estão colocando alguns enfeites, algumas coisas assim específicas para a Copa. Então, assim, o país está parando, literalmente parando, para a Copa do Mundo. Então, assim, há uma preocupação muito grande com essa Copa do Mundo. É a primeira Copa que vai ser realizada no mundo árabe, né? É a primeira Copa que está sendo realizada nessa época do ano. Então, eu participei de um evento há 2 semanas atrás, no Summit que foi organizado aqui, e aí algumas figuras, alguns ex-atletas foram convidados, teve a participação do Beckham, do Djorkaeff, do Veron, enfim, ex-atletas que contribuíram no evento, e assim, há uma expectativa muito grande para essa Copa do Mundo por tudo aquilo que ela envolve, né? Porque ela é muito diferente das demais. Mas, assim, a expectativa é boa, ela é positiva, assim, a gente percebe uma comoção de todos os envolvidos para que dê tudo certo, né? A gente espera que assim seja. Muito bem, com isso, então, encerramos este episódio, mais um episódio dessa série especial sobre a Copa do Mundo. Aí amanhã, dia 20, faltando apenas um mês para o início da Copa do Mundo. Agora sim, meus agradecimentos. Primeiro, peço licença do professor ao Renato Buscarioli, que é preparador físico do Al Shamal Clube e instrutor na CBF. Renato, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer poder participar. E trabalhando fora do país, né, uma coisa que eu ia ponderar, a gente acaba não tendo noção do quão importante o Brasil ir bem e, se Deus quiser, o Brasil conquistar essa Copa do Mundo, porque nós estamos num momento muito bom da seleção, né? Acho que os últimos jogos acho que mostraram isso para todos nós, e nós somos, sim, um dos favoritos, né? Há um respeito muito grande pelo futebol que a gente vem jogado, porque isso abre muitas portas para todos nós profissionais brasileiros, né? Então, a gente passou por um período de dificuldade, vamos dizer assim, né? Um período de readaptação, um período de ressurgimento, de a gente poder olhar um pouquinho para trás, falar, nós somos pentacampeões, mas a gente tem muita coisa para melhorar. O 7-1 acho que ajudou bastante nesse processo, mas trabalhando fora, a gente vê assim, quão importante é a gente poder se firmar e voltar a reconquistar o mercado fora do Brasil, né? Então, hoje a gente vive um cenário no Brasil onde muitos treinadores estrangeiros estão vindo ocupar vagas de trabalho no Brasil, mas se a gente conseguir validar, né, o nosso profissionalismo, a nossa competência com esse título da Copa do Mundo, seria muito interessante para todos. Muito bem, também agora agradecendo ao professor Marcos Barbosa. Não sei se tu tens aí alguma
alguma expectativa sobre a Copa do Mundo, mas enfim, nossos agradecimentos ao professor do mestrado em Psicologia aqui da Universidade Fevale. Professor, muito obrigado pela participação. Imagina, foi um prazer estar aqui, ótimo bater esse papo, ouvir também o Renato, né? Muito bacana, né? É bom saber do que está acontecendo por lá. E a minha expectativa é das melhores também, né? Eu acho que, como o Renato disse, isso é muito importante, né? Os resultados né, do esporte no país acabam refletindo em mais oportunidades, né, para mais profissionais, para mais atletas, né, se envolverem psicólogos também. Psicólogos, né? Exatamente, né? Eu estava falando dessa profissionalização das equipes, né, que é muito importante, né, que cada vez mais, né, o esporte esteja profissionalizado, né? Que quem está lá treinando tenha formação em educação física, que quem está lá dando assessoria psicológica sejam psicólogos e, né, preparadores físicos realmente que sejam né, fisioterapeutas formados, professores de educação física formados, né? E isso abre um mercado de trabalho importante, que é uma coisa gigante, que é o esporte, né? Bom, na técnica desse episódio ficou a cargo de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. Produção, Júlia Klein, Júnior Rosário e Vinícius Soares, com a orientação do professor Marcos Santuari. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, e também no Facebook para acompanhar nossas rotinas diárias de redação e bastidores. Valeu, abraços e até a próxima. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.